perfeito, muito bom, tá? Que coisa, né? E também ele tem que contar o testemunho dele para outras pessoas, né? Para encorajar outras pessoas. Com certeza, o que a gente faz é isso. Deus faz uma obra no coração da gente, a gente passa aquilo para frente. E se Deus fez para um, ele faz para outro, ele não faz acepção de pessoas. Tanto é que está escrito, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37. Ele fala, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. E pode vir do jeito que estiver. Deus é todo poderoso. Esse Cristo maravilhoso, que às vezes assim, eu não sei se ele está sendo bem representado ou não, não estou aqui para fazer julgamento, ver você, mas é como eu falei, é pregar a palavra, porque Deus é a própria palavra. E isso, quando vai em encontro com as pessoas, se Deus me libertou, o desejo da gente agora é falar para outras pessoas, sabe? Um exemplo, Deus me chamou com 21 anos de idade, no auge da minha mocidade, embora eu tive chamado com 18 anos, como falei, não consegui romper. Mas os 18 anos, os 21 anos de idade, em que eu rompi, eu fiquei maravilhado. Aí eu ia para hospitais, pregar, penitenciária, dentro de ônibus, em acampamento de empresas. Não aguento ficar com isso, para mim parece que a gente vai explodir com o impacto da glória de Deus, porque ele é maravilhosíssimo. Esse chamado ele pode funcionar de quais formas? Você sozinho, através de alguma pessoa? Aí Deus é um Deus de variedade. Quer ver um testemunho? Um dia tinha uma pessoa assim, numa praça, distribuindo folheto da palavra de Deus. Vê? E o título do folheto era, onde tu passarás a eternidade? Aí daquele cidadão foi lá, que é transuante, foi lá e pegou, rasgou, ignorou, pegou, rasgou, jogou fora. Ele estava com o paletó tal qual eu estou. Aí, de uma maneira provida de Deus, o que aconteceu? Um pedacinho daquele folheto que ele rasgou caiu no bolso dele. Ele chega em casa, como diz, todo arrogante, não aceitou. Aí foi lá, meteu a mão no paletó, tirou, achou um papelzinho, está lá escrito, onde passarás a eternidade? Deus chamou ele. E ele se salvou. Então Deus tem uma variedade. Tempos remotos, tempos passados, Isaac Newton, não é? Ele era um astrólogo, etc, era um cristão. Aí ele fez uma réplica do universo, sistema solar, e funcionando tudo direitinho, aquela coisa toda. Um colega dele, ateu, um cientista ateu, entrou no escritório dele, viu aquilo, ficou maravilhado. O homem se julgava ateu, era ateu só até ali, né? Só até Deus falar, vê você. E de repente, quando ele falou, mas que mente brilhante é que fez isso? Aí Isaac Newton falou, não, ninguém não, isso aí apareceu do nada. Falei assim, o colega não entendeu minha pergunta, não. Estou falando quem foi a mente brilhante para fazer essa réplica aqui do sistema solar. Falei, não, foi do nada. Falou assim, mas o que você está querendo dizer com isso? Amigos, você está impressionado com essa réplica? Será que não tem um criador para fazer aquilo? O homem converteu. Vê você? Então, são coisas assim que Deus não tem, ele não tem uma fórmula só de chamar as pessoas, não. No meu caso, ele me chamou no quarto escuro. Eu estava sem força para viver, pensando em suicídio, que eu tinha medo de dar cabo na minha vida, sem pai, sem mãe. Expulso de casa porque ninguém ia suportar um homem com drogas e bebidas. E num quarto escuro, esse Cristo, meu irmão veio de São Paulo, traz um livro chamado Força para Viver. Olha como é que Deus é. E eu sem um pingo de força para viver, sem nenhuma perspectiva de vida. Amo ler. Quando eu começo a ler aquele livro ali, eu li e chorava, tenho ele lá em casa. Comecei a ler, chorar. Foi quando Deus me chamou. Agora você quer ver uma verdade, uma maneira que Deus chamou uma família, ou inclusive o pai do Rafael, nosso amigo, nosso estimado, jovem, promissor, não é? Pai dele, eu tive numa cidade, Criciúma, lá em Santa Catarina, aí alguns pastores, aí me levou lá para a gente ir num restaurante chamado Fábrica da Costela. Eles são especialistas em carne de cordeiro. E eu comi uma carne de cordeiro que eu vou te contar que não é muito comum para nós. Eu fiquei maravilhado, rapaz. Você falou assim, eu tenho que voltar aqui mais vezes. Homem de Deus, mas olha, veja você, suculenta, deliciosa. Eu estava ali saboreando aquilo e eu projetei no meu coração, que geralmente todo fim de ano a gente dá uma festa para a igreja, tá? Aquela coisa toda, né? A gente tem a vigília, dia 31 para primeiro. Primeiro a gente extrapola um pouquinho, como diz, vamos divertir, vamos comer, vamos beber. E eu propus no meu coração, eu vou fazer o seguinte, chegar em Fabriciano, estava lá em Criciúma, vou comprar um cordeiro, vou cevar ele, chega fim de ano a gente vai matar para a igreja, porque ó que carne deliciosa. Voltei, quando eu mencionei na igreja, o pai desse rapaz, sem ninguém falar nada, eu só tinha mencionado, eu vou comprar um cordeirinho, tá? Que isso? No outro dia, o rapaz chega na minha casa, lá o pai, o irmão Newton, né, que está nos ouvindo aí, ele chega com um cordeiro, aquele filhote. Porque eu vou te contar, rapaz. Isso aí. Aí eu comecei a criar aquele cordeiro, tinha o meu filho Átila lá, isso, né, e a irmã Cláudia, minha esposa.
E a gente tinha uma casa alugada, tinha uma grama e tinha um lugar, assim, um lote, que eu deixava ele lá para pastar, aquela coisa toda. Só que a gente se apega muito ao bicho. E eu coloquei o nome dele de Lico, vê você? E sempre toda manhã dava uma raçãozinha para ele engordar, mas eu nunca iria comer, eu sei. Aí eu amarrava ele, à tarde eu ia buscar. Mas um determinado dia, eu fui buscar o meu Lico. Cadê meu Lico? Cadê o meu Lico? Pegaram ele ou morreu? Ele sumiu. E eu saí desesperado, desce uma rua, sobe outra e gritando, Lico, Lico, que ele atendia já pelo nome, Lico, Lico, e fui no lugar, andei assim uns 2 quilômetros, assim, num raio de 2 quilômetros, e eu passo em um determinado lugar, Lico, e ele, bé! Aí eu falei, opa, é meu Lico. Ele estava amarrado, rapaz, numa casa da dona. Eu falei, dona, esse Lico é meu. Eu falei, eu vi ele solto aqui, eu amarrei. Eu falei, mas ele é meu. Logo Deus vai e me inspira. Aí vem uma escritura de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 9, quando então Deus, ele chega ali no jardim do Éden e ele grita, Adão, Adão, onde estás? Cadê o Adão? Não estava onde Deus tinha colocado ele, vê? Aí Adão respondeu, olha, eu ouvi tua voz e me escondi, porque estava nu. Quem mostrou que tu estavas nu, Adão? Comeste do fruto que eu falei para não comer? Conclusão, veio aquela inspiração e eu preguei na igreja. Um rapaz vai lá entregar a vida para Cristo. Daquele rapaz, veio a esposa dele, vieram os 3 filhos dele, veio sogra, veio sogro, alguns firmes, outros não, mas estão lá salvos pela graça de Deus. Então Deus não está limitado, não. Deus tem suas várias maneiras, através de cura. Pessoas que às vezes assim, eu já tive o privilégio de ver pessoas expelindo pela boca 5 quilos de câncer. Vê você? 5 quilos? 5 quilos pesado. Saiu aquele câncer morto. Deus tinha me revelado por graça e por misericórdia. Não sei se todos que estão me ouvindo creem, mas afinal de contas, o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de profecia. Apocalipse 19, versículo 10 fala isso, vê você? E uma época eu tirei uns dias para jejuar, fiquei uns 3 dias, não estou aqui tocando trombeta longe de mim, porque já passou. E assim, tem casta de demônios que só sai através de jejum e oração. Você encontra isso em São Mateus, capítulo 17. E Deus tinha colocado no meu coração, eu não sabia por quê. E eu fiquei ali uns 3 dias orando e jejuando num quartinho à parte da minha casa, que eu morava nessa época, bairro Santa Cruz Fabriciano. E ali o Senhor desceu e falou assim, porque eu não sei também se as pessoas entendem isso, não é? Eu sei que tem muitos que entendem, que Deus fala com a gente, Deus fala de maneira tremenda, sabe? E Deus falou para mim assim, te darei um notório, um sinal notório. Eu não havia pedido sinal. Por que eu não pedi sinal? Porque em São Mateus 16 fala, uma geração má e adúltera pede sinal, nenhum outro sinal será dado a não ser do profeta João. Mas eu estava ali orando, jejuando, só para sair do caminho, para que Deus pudesse usar, porque ele me prometeu uma grande obra. E depois entreguei aquele jejum. Aí passa uma semana e pouco, eu viajo para um campo que eu dou assistência, num lugar pequenininho, rapaz. Lá estava a irmã com 5 quilos de câncer dentro dela. E de repente nós começamos a cantar um hino, só para você ter uma ideia. Cantar um hino. Eu estava tocando um hino, alvo mais que a neve. E Deus, nós aprendemos no Salmo 22, versículo 3, que Deus habita nos louvores de Israel, quando um louvor é verdadeiramente para adorar a Deus. Deus habita naquela música. Nós sabemos que a harpa de Davi, ela expulsava demônio da vida de Saul. É só pegar o primeiro livro de Samuel, 16, 17 ali, que você vai ver, começa a trajetória de Davi com Saul. Então, de repente, eu cantando esse hino, aí eu estava olhando nele que estava cifrado, de repente eu não perdi a nota, eu olhei para a irmã, ela chiou na cadeira, ficou assim com a boca para cima, sem ela saber. O Espírito de Deus foi lá com o dedo dele, tocou na barriga dela, eu vi a barriga balançando. Aí alguém fala, meu filho, se você não entende o sobrenatural, só me permita contar esse testemunho, eu vou ter que dar conta dele na eternidade. E outra, São Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus falou assim, eu expulso o demônio com o dedo de Deus. E o dedo de Deus foi ali, bateu na barriga da irmã, balançou e pela boca dela foi expelido aquele câncer morto, sobre o som de uma música, alvo mais que a neve. E tinha um sargento lá, que ele era administrador da minha igreja, saudoso sargento Daniel, ele foi para a eternidade, sem ninguém, aí limparam a irmã, tá, que a coisa, o salão ficou todo tomado com aquele câncer morto que saiu naquela praça de câncer morto, que ele alimenta da corrente sanguínea. Aí, sem ninguém falar nada, no outro dia, ele pega a irmã, leva no hospital a 24 quilômetros, quando ele chega lá, a atendente estava assoviando o hino, algo mais que a neve. E ele ficou maravilhado, porque sobre o som dessa música, o Senhor tirou o câncer da irmã. E quando chega lá, ele fala, a senhora é cristã? Fala, não, eu sou católico, e nós respeitamos a todos que estão nos ouvindo, não é? E Deus é Deus de variedade, Deus não está ligado à placa de igreja. Aí ele fala, não, e ele contou o testemunho, inclusive eu trouxe essa irmã para fazer uma endoscopia, para ver se tem alguma coisa. Aí quando fez a endoscopia, nada. Passado 30 dias, ele pega ela de novo, leva, faz a endoscopia, nada. Ela viveu 19 anos, ou 23 anos depois dessa cura, agora há pouco tempo, menos de um ano, foi para a eternidade, com 89 anos de idade. É muito. Vê você o que eu digo? Então, assim, é uma vasta experiência pela graça de Deus. Está tudo dentro do meu chamado, sabe? Que Deus